Oi, ano! Antes de iniciar nossa aula teórica, eu gostaria de fazer uma recapitulação do que nós já vimos até o momento. Bom, então nós iniciamos nossos estudos através do impressionismo, esse grande movimento artístico que veio como uma grande ruptura entre a arte clássica e a arte moderna. E a partir então deste movimento que vai começar a surgir outros diversos movimentos. No entanto, nós conseguimos emergir bastante nesse movimento, aprendemos sobre o contexto histórico, sobre suas características, as principais obras e, sobretudo, os principais artistas. Então conhecemos o Renoir, o Cézanne, o Monet, dentre outros artistas. Depois disso, nós conhecemos também o pós-impressionismo, que foi um movimento entre o impressionismo e o expressionismo, certo? E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o movimento artístico que foi contra o movimento do impressionismo, que é o expressionismo. Para a gente compreender de uma forma mais clara o que seriam essas vanguardas artísticas, seria mais ou menos assim: um grupo de pessoas e de artistas que buscavam algo similar, então eles iam criar ali algumas técnicas e regras e a partir dessas regras se opor ao movimento anterior ou basicamente cultuar o movimento anterior e criar um movimento novo. Então, por exemplo, nós temos o expressionismo. O expressionismo é totalmente ao contrário do impressionismo. O impressionismo ele trabalha com cor, ele trabalha com fatos do cotidiano, ele trabalha também com paisagem. O expressionismo ele vai estar mais caracterizado com o ser humano, a expressão humana, e não a impressão humana. Então é basicamente a leitura das emoções através da arte. Então é um movimento que surgiu para ir contra o impressionismo. Então é um movimento de ruptura, também assim como foi o impressionismo, mas é um movimento de ruptura da vanguarda europeia. Então ele faz parte da vanguarda, buscando o seu grupo, claro, obviamente, contrapor o grupo anterior. Existem alguns grupos também que usam algumas bases de algumas vanguardas e cria também um outro grupo. Mas hoje vamos se concentrar somente no expressionismo. Bom, o expressionismo ele teve diversas gamas, não foi somente na pintura. Ele também esteve presente na dança, na música, na literatura, no cinema e também na fotografia. É super importante ressaltar o porquê que o expressionismo se opunha ao impressionismo. Primeiro que o impressionismo ele tinha uma leitura mais objetiva. Então o artista ele observava aquela paisagem, aquele local e criava a sua obra. Já no expressionismo, a gente vai voltar para si. Então o artista volta para si para criar uma obra. Então seria mais ou menos uma analogia. O impressionismo vem de fora para dentro e o expressionismo vem de dentro para fora. Então, o expressionismo ele cria a sua realidade. Já o impressionismo, ele copia a realidade que está acontecendo. O expressionismo ele nasce no ápice do século XX, onde está acontecendo grandes transformações na sociedade. Isso também em relação às grandes tecnologias. Então, o papel do homem ele começa a ser mudado na sociedade. Em que um período nós tínhamos a mão de obra e que agora a automação e a industrialização está tomando o papel do homem. Então o homem ele está meio que, digamos assim, sem rumo numa sociedade, ele não consegue encontrar o seu espaço. E a arte ela conseguiu captar todo esse entendimento proposto no homem naquele momento. Basicamente, os expressionistas tentavam captar a forma do ser humano se readequar àquele sistema social. A Primeira Guerra Mundial também serviu de grande fonte de inspiração para os artistas expressionistas. Lembrando que as pessoas estavam perdidas, com muito medo, muita angústia, com a sensação de caótico, então eles não sabiam para onde iam, muitas pessoas morriam, muitos parentes, muitos amigos, então toda essa sensação de horror também foi captada pelo expressionista. O momento pós-guerra, principalmente na Alemanha, que é considerado o berço do expressionismo, ele carrega entre si a sensação da miséria, da derrota e que aquele povo está tão miserável, moribundo, que serviu futuramente para o golpe militar do Hitler
perto da Segunda Guerra Mundial. Super importante ressaltar que o expressionismo sofreu duros ataques dos nazistas, que na verdade achavam a arte moderna como uma arte degenerada, uma arte ruim. O expressionismo surgiu, obviamente, com dois grupos. O primeiro deles foi a Ponte, em 1905, e o segundo foi o Cavaleiro Azul, em 1911. E todos os componentes desses grupos eram alemães. Esse foi um grupo que não existia um grande manifesto e com normas e regras, mas algumas características se aplicam a esse movimento se nós formos linkar e listá-las. Bom, o primeiro é o entendimento em que a realidade pode ser totalmente subjetiva. Então, cada um pode criar a sua realidade, inclusive os artistas. A não representação da realidade. Então, você pode usar, por exemplo, um rio preto, ou você pode usar um arco-íris amarelo, só amarelo, e assim por diante. Então, você pode usar diversas formas ou diversas cores que não representam a realidade. A deformação das formas. Então, se você for desenhar, por exemplo, um cavalo, esse cavalo ele não vai estar representado fielmente. Ele vai estar com outro tipo de contorno, ou às vezes sem contorno. Então, ele vai ser totalmente diferente e desassociado à realidade. A poética do feio, você trazer essa filosofia do que realmente é feio, o que é indesejável, e colocar uma crítica através de uma obra trazendo essa atmosfera do feio. Utilização das cores fortes e contrastantes. No impressionismo nós temos alguns contrastes, como também o jogo de cores análogas, complementares. Já no expressionismo nós temos as cores realmente fortes. Então, se eu vou usar um amarelo e um azul, eu vou usar com muita densidade. Se eu vou usar um roxo e um amarelo, é com muita densidade, com muita iluminação e também com muita penumbra. Então é claro e escuro e muita força nas pinceladas extremamente marcantes. Como se cada pincelada tivesse uma intenção e uma informação a ser passada. Ou seja, o gesto ele é determinante para passar a proposta daquela imagem. O uso excessivo de tinta, então aquelas camadas bem grossas e ásperas sobre a tela. E os temas mais recorrentes eram sombrios e mórbidos, tudo que faz parte do interior do ser humano. Bom, então vamos conhecer os principais artistas e principais obras do expressionismo. Bom, gente, o movimento expressionista ele é super importante não somente para a linguagem moderna, mas também para a arte contemporânea, a arte que vivemos hoje. Ele traz ainda referências, muitos artistas utilizam essa linguagem para conseguir construir as suas obras. As vanguardas elas são importantes justamente para isso, porque é através delas que nós temos a leitura do que é a arte hoje. Então é super importante estudar e compreender essas vanguardas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem no e-mail. Um beijo e até a próxima aula.